Nossa sétima palestra fala da virtude da caridade, do amor, uma virtude teologal. Esta virtude, como todas as outras virtudes, demonstram o estado de cura, também esta demonstra o estado de cura, mas a caridade de forma mais eminente, porque a cura definitiva, a cura derradeira, a cura que nós encontraremos no céu, nós encontramos na caridade. Porque as outras virtudes, de alguma forma, cessarão. No céu, não haverá mais esperança. Porque nós já estamos na esperança realizada. Tudo aquilo que nós esperávamos já recebemos, não tem mais o que esperar. No céu já recebemos tudo em abundância. No céu, a gente não precisa mais crer, não precisa mais da virtude da fé no céu. Por quê? Porque no céu a gente já vê face a face. No céu não é necessário mais a virtude da justiça para dar a cada um o seu. Por quê? Porque no céu nós já temos cada um o seu. Foi feita a justiça. É justiça realizada, a virtude não é mais necessária, não é necessário mais distribuir nada, está distribuído, está dado. No céu não é necessário mais coragem, fortaleza. Por quê? Porque o mal já está vencido. Não há mais necessidade de coragem para lutar. No céu, não há mais necessidade de temperança. Ou seja, no céu não há mais necessidade da gente controlar o nosso desejo de forma equilibrada, um tempero, porque nós já teremos tudo o que desejamos. No céu, não há necessidade de nós sermos prudentes, porque nós não vamos ser mais esse campo de batalha, arrastados para um lado pela ira, pelo outro lado pelo desejo. No céu nós já veremos tudo face a face. Já sabemos como são as coisas. Já enxergamos a verdade. Não é necessário mais discernir a verdade. Todas as outras 6 virtudes cessarão. Mas no estado de saúde definitivo, no céu, a caridade não passará. O amor não passará, porque nós teremos alcançado aquilo para o qual fomos feitos, a caridade. Então é evidente que de todas as 7 virtudes que nós estudamos nesses dias, a caridade é a única definitiva. É a única que, quando vier, plenamente, é porque já veio a plenitude. É porque já não temos mais o que esperar. É porque já estamos lá. Estamos no estado de saúde alcançada. Isso quer dizer que a caridade plena, a caridade total, a caridade abundante, o amor total, nós só alcançaremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna, com Deus. Mas isto já é o fim da história. Nós precisamos primeiro ver o início da história. Nós precisamos ver o que é o amor de verdade. Vamos então, aos poucos, ver o amor. Bom, primeira coisa com relação ao amor. Vocês sabem que eu estou usando a palavra amor e caridade, são sinônimos, né? Amor e caridade é a mesma coisa. Bom, o fato é que nós não sabíamos o que era amor. Todos os poetas e todos os seres humanos, ao longo da história, desde o tempo das cavernas, nós cantamos o amor, não é? Que felicidade, o amor. A gente pega as músicas populares, todas elas cantam o amor, né? É o amor. Todo mundo canta o amor. E, no entanto, nós não sabíamos o que era o amor. Nós só descobrimos o que é o amor
quando Jesus morreu na cruz. Antes nós só suspeitávamos. Tínhamos uma leve suspeita do que era o amor. Mas o amor de verdade nos foi revelado na cruz. Foi somente na cruz que nós descobrimos o que era o amor. Antes nós desejávamos o amor, esperávamos o amor, cantávamos o amor, mas não sabíamos o que era o amor. Por isso, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que ver ao ver a virtude da caridade, do amor, é compreender, em primeiro lugar, que nós não sabemos o que é o amor. Se nós queremos saber o que é o amor, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós temos aqui atrás esse crucifixo, e Jesus, com esse coração enorme, é exatamente essa a ideia. A ideia de um amor enorme que se manifesta na cruz. Jesus, na cruz, manifestou o seu amor. Manifestou não somente o seu amor, Jesus manifestou quem Deus é. Deus é assim. Como? Bom, para entendermos o que é a cruz, nós precisamos olhar para o mistério pascal. E o que é o mistério pascal? Muita gente diz assim, que o mistério pascal é o mistério da ressurreição. Não é verdade, não é bem isso. Nós precisamos olhar para o mistério pascal como um todo. O mistério pascal como um todo é o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente for estender mais ainda, a gente precisa dizer que o mistério pascal é o mistério da paixão, morte, ressurreição, subida aos céus e derramamento do Espírito Santo. Tudo isso é o mistério pascal. Por quê que eu insisto nisto? Porque muita gente olha só para a ressurreição e não dá para entender a ressurreição se você não olhar para a Sexta-feira Santa. O Papa Bento XVI, no livro que ele escreveu, Dogma e Anúncio, ele diz assim: não tem direito de cantar aleluia na manhã de Páscoa quem não chorou seus pecados na Sexta-feira Santa. Muita gente, e certamente você já ouviu isso de muito padre por aí, dizendo que a nossa fé está baseada, está centralizada na ressurreição de Jesus, porque nós temos que parar com essa espiritualidade de Sexta-feira Santa, nós temos que parar com esse negócio de Sexta-feira Santa, de fazer procissão do Senhor morto, etc e tal, e nós temos que viver da ressurreição. Isto é verdade em termos. Não tem como ressuscitar se você não morre. Por isso, o centro da nossa fé é a ressurreição. Mas desde que a gente entenda que ressurreição não existe sem Sexta-feira Santa. Porque pensa bem, como é que o cara ressuscitou se ele não morreu? Então, vamos pôr o juízo no lugar, cabeça no lugar. Né? Sem nenhuma ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estou usando a palavra cara, né? Para você ver o absurdo que está atrás da coisa. Para você ficar chocado mesmo, usei essa palavra de propósito. Meus irmãos, o mistério pascal é o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um mistério de um amor que é uma vida que morre, mas ao morrer ressuscita. A melhor forma da gente entender o que está acontecendo na cruz é um símbolo que Deus revelou no Antigo Testamento, a sarça ardente. O que é a sarça ardente? É um arbusto que está lá queimando, mas ele não se consome. Aparentemente está morrendo, mas na verdade ele está vivendo. É este o mistério pascal. Ou seja, é uma morte que ressuscita e uma ressurreição que vem por causa da morte. Ou seja, poderíamos dizer assim, que é exatamente no doar-se, no se entregar, no morrer, que está Deus manifestando a sua verdadeira vida. Vamos sair da teoria, vamos para o concreto. Concretamente em nossas vidas, nós precisamos entender o seguinte:
Jesus usou uma palavra tentando transmitir isso. Ele disse: quem quiser se salvar vai se perder, mas quem se perder por amor a mim vai se salvar. Esta é a realidade do amor, caridade. Eu me perco, eu me entrego, eu morro, e ao fazer isto, aparentemente eu estou morrendo, mas na verdade, eu estou me realizando, eu estou sendo feliz, eu estou me salvando. É isto. Agora, no livro que está sendo lançado agora, o primeiro capítulo trata da filáusia. É um nome estranho. Mas o que é a filáusia? A filáusia é exatamente o contrário da caridade. É por isso que no início do curso de terapia das doenças espirituais, eu precisei explicar o que é a filáusia, porque no final, no segundo volume, quando nós terminarmos, quando eu falar do estado de cura, eu vou falar do amor, da caridade. São os dois opostos. É o caminho, é o itinerário que nós temos que fazer. Nós temos que sair da filáusia para ir para o amor-caridade. O que é a filáusia? Se vocês pegarem no livro, o livro tem uma definição, que é de São Máximo, o confessor. São Máximo diz assim, que a filáusia é um amor de si contra si. É um amor que eu tenho por mim, mas que na verdade eu me destruo. É amor de si, eu me amo, contra si, eu me destruo. Isso nós vemos claramente em todo pecado. A melhor forma da gente enxergar isso é a comparação que eu uso no livro, a comparação do drogado. O drogado, por que ele consome droga? Porque ele se ama, porque ele quer ser feliz. Mas todo mundo enxerga que ao se amar e ao querer ser feliz, o drogado está se destruindo, é ou não é verdade? É um mistério isso. O cara quer se salvar, mas na verdade ele está acabando consigo. Está se destruindo. É impressionante. Agora, isto que acontece com o drogado, acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Cada vez que nós pecamos, por que é que nós pecamos? Já parou para pensar por que é que a gente peca? A gente peca porque quer ser feliz. Todo mundo que peca, peca porque quer ser feliz. Mas procura a felicidade onde ela não se encontra. O ladrão, por que ele rouba? Por que ele assalta o banco? Porque ele quer ser feliz. Ele acha que a felicidade está no dinheiro. O dinheiro vem e a felicidade não vem junto. A pessoa que comete adultério, por que comete adultério? Porque quer ser feliz, porque acha que a felicidade não está na sua mulher, não está no seu marido, comete adultério, procura a felicidade em outro lugar, comete o pecado, atrás da felicidade, mas a felicidade não vem. Vem o quê? O contrário, vem a destruição. Essa é a situação da filáusia. A filáusia é o amor de si contra si. E o que é a caridade? É o amor ordenado. É o amor correto. O amor correto acontece como? Pois bem, nós já vimos na palestra sobre a fé. O amor consiste nisto. 2 pontos, quem diz isso é a primeira carta de São João. Ele nos amou por primeiro. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que compreender na nossa vida, é que o amor que salva é, antes de tudo, o amor passivo. É o amor que eu recebo. Nós temos que, antes de tudo, tirar da cabeça o farisaísmo de que nós seremos salvos se nós amarmos. Isso é verdade, mas isso não é a verdade inicial. Você está no meio do caminho e não está sabendo. No começo está um fato. Eu sou amado. É este o amor que salva. Porque, só para o pessoal que estuda teologia, só vou dar uma nota de rodapé aqui. Se você não entendeu o que eu falei, não tem problema. É só para o pessoal não ficar perdido. O pessoal que estuda teologia. Para entender. Se eu disser que o que salva é o amor que eu realizo, se eu disser que eu vou ser salvo porque eu amo, isso chama-se pelagianismo, isso é uma heresia.
Pelagianismo é a heresia que diz que nós seremos salvos por nossas forças e não pela graça. Eu é que mereço a salvação. Agora, o pelagianismo é uma forma requintada do velho farisaísmo. O que é que os fariseus faziam? Por que é que Jesus ficou tão irritado com os fariseus? A gente lê o Evangelho, não sei se você nunca se admirou com isso, mas eu me admiro cada vez que leio. Está lá as prostitutas, os publicanos, os romanos, opressores, os exércitos romanos lá, opressores, o pessoal, né? E Jesus deixa eles quietos, não diz nada contra eles. Quando Jesus se irrita, quando Jesus mostra a sua santa ira, contra quem é? É contra um bando de beato, devoto, né? É como se hoje Jesus viesse um padre, o padre assume a paróquia. Uma paróquia que fica no cais do Porto, onde tem zona de prostituição, tráfico de drogas, contrabando, todo tipo de miséria na paróquia dele. E ele só faz pregação contra as velhinhas do apostolado da oração. É mais ou menos essa ideia. Jesus pega no pé de um bando de gente devota. Os fariseus. Os fariseus eram uns caras legais, eles obedeciam à lei de Deus. Eles eram devotos, eram religiosos, eram bonzinhos, comportados. Jesus jamais disse uma palavra dura contra uma prostituta. E, no entanto, chamou os fariseus, devotos, religiosos, de sepulcros caiados, de raça de víboras. Por quê? Por que Jesus fez isso? Nunca se admirou com isso? Jesus pega no pé dos fariseus, que se a gente fosse comparar com a nossa época, os fariseus seriam o pessoal de comunhão diária, que reza o texto todo dia, que faz a leitura da palavra de Deus todo dia, faz tudo direitinho. Jesus olha para essa raça de gente que somos nós, que é o Padre Paulo em primeiro lugar, que é você também, consagrado da Canção Nova, você que é membro das comunidades, você que é convertido de carteirinha, que tem trocentos anos de renovação carismática, que já está há muito tempo na caminhada. Jesus olha para você e diz: raça de víboras. E deixa a prostituta ali quietinha. Deixa o político corrupto sem incomodar. Por que Jesus faz isso? Porque os fariseus, na sua imensa devoção, estavam destruindo tudo, sem saber. Destruindo o quê? Os fariseus cumpriam a lei, e depois se apresentavam diante do trono de Deus e diziam: muito bem, Senhor, ama-me, eu mereço ser amado. Porque eu cumpri a lei. Olha aqui, Jesus, a gente vai se apresenta diante do trono de Deus com a lista, puxa aquela lista e diz assim: olha só, eu fiz 40.039 comunhões, 2.500.000 ave-marias na minha vida. Eu fiz 10.000 jejuns, obedeci aos meus superiores 100.000 vezes. Me apresento diante do trono de Deus e diz: está vendo? Meu currículo? Ama-me. Você está acabando com a salvação. O amor consiste nisso. Ele me amou por primeiro. Antes que eu existisse, antes que eu fosse, antes que eu respirasse, Ele sonhou com o meu dia. Ele me quis. A igreja sempre soube isso, mas tem umas épocas que a igreja esquece desse negócio. A época de Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma época que o pessoal tinha esquecido disso. E Santa Teresinha, esse foi o grande milagre extraordinário de Santa Teresinha. Santa Teresinha, sozinha, sem ninguém ensinar, redescobriu o Evangelho. Sem diretor espiritual, sem fazer curso de teologia.
uma bendita de uma freirinha fechada num Carmelo, descobriu o Evangelho. Por quê? Por graça de Deus. Por pura graça de Deus. Teresinha é um gênio espiritual. O que é que Santa Teresinha dizia? Enquanto as outras irmãs, as outras freiras estavam fazendo listinha, né? Antigamente a gente chamava as florzinhas espirituais, os ramalhetes. Então fazia aquela pequena listinha e oferecia para Jesus. Jesus, olha aqui, 30 jejuns para você. Teresinha disse assim, eu não, vou fazer isso não. Ué, por que não, irmã? Eu vou me apresentar diante do trono de Deus de mão vazia. E vou dizer a Deus, ama-me de mãos vazias. Porque é assim que Deus nos ama. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Deus nos ama simplesmente porque nós somos. É o caminho da infância espiritual. O caminho da infância espiritual de Santa Teresinha é simplesmente um resumo prático do Evangelho, do centro, do núcleo do Evangelho. Qual é o núcleo do Evangelho? É o fato de que eu sou amado, ponto. Porque, gente, se o Evangelho fosse assim, se você amar, você será salvo. Se o Evangelho fosse esse, o Evangelho não seria uma boa notícia, seria uma má notícia. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, eu sou padre há 16 anos. Eu tenho não sei quanto tempo, né? Conheci a renovação carismática em 1984, 83. Eu já era coroinha, sempre fui meio beato, né? Eu era um menininho comportado, aprendia a ser coroinha na missa, confessava, comungava, que beleza. A vida inteira comportadinho. Aí, com tanto tempo de caminhada, tanto tempo junto de Deus, tanto tempo na igreja, vocês não queiram pensar como é o meu exame de consciência. Misericórdia. Eu tenho 40 anos de idade, vou fazer 41 agora em novembro. 41 anos de idade no lombo, e o cara não toma vergonha na cara e não aprende a amar. Qualquer um de nós que formos sinceros, olha para dentro de você e vê o egoísmo. Disfarçado, claro, egoísmo disfarçado de tanta coisa, né? Disfarçado. A gente faz, não, eu estou fazendo isso por oblação. Pá, que nada, vaidade. Está querendo aparecer. Vai lá, fica na frente do sacrário, de joelhos, na frente de todo mundo olhando. Estão olhando para mim? Estão olhando? Estão olhando? Faz cena. Para ser admirado, para o povo aplaudir. Ai, Paulo usa batina, ai que coisa linda a fidelidade dele, que beleza. E o ego enche, você se acha o máximo. Que beleza. Ele é santo, ele é santo. Ele é santo, ele é santo. Não, gente, nada disso. Nós somos miséria. É uma vergonha. É uma vergonha que depois de tantas comunhões, depois de tantas missas celebradas, a gente continue miserável, egoísta, safado, do jeito que nós somos. É uma vergonha. Se o Evangelho fosse, quem amar entra no céu, nós estávamos fritos, lascados. O Evangelho não é esse. Se o Evangelho fosse isso, o Evangelho era uma má notícia. Se o Evangelho fosse que só entra no céu quem amar, amar de verdade, amar de amor puro, amar de amor santo, amar de amor sem mancha e sem ruga, nós estávamos todos no lugar que nós merecemos. Chama-se inferno. A grande verdade é que o senhor Padre Paulo Ricardo merece o inferno. E deixa eu dizer, todos vocês também. O lugar que nós merecemos chama-se inferno. Infelizmente. Por quê? Porque nós somos pecadores. Agora,
nós vamos para o inferno, com a graça de Deus nós entraremos no céu. Por pura misericórdia. Pura misericórdia. Então, Santa Teresinha descobriu isso. Ela descobriu que a gente, quando entra no céu, não entra no céu porque mereceu. Não entra no céu por causa do currículo. O céu não é um departamento pessoal que vai contratar gente que apresenta o currículo na entrevista. E aí, qual é o seu currículo? Qual é a sua experiência? Ah, está contratado. Não. O céu, no céu a gente se apresenta de mãos vazias e diz: Senhor, eu fui amado por vós. Vós me escolhestes para ser padre. E eu não mereci. Eu não honrei minha batina. Mas como eu sou sem vergonha, eu estou aqui, com cara de pau, e peço para o Senhor: tem misericórdia de mim e arranja um cantinho no céu para mim. É assim que nós vamos ser salvos. Por pura misericórdia. Nós somos amados. Não importa o que você fizer, nós somos amados. Esta convicção, esta fé, esta esperança, este amor é o amor que nos salva. É o amor que nós recebemos, é o amor passivo. Então, em primeiro lugar, gente, nós precisamos pôr as coisas em ordem. A gente aprendeu que a ordem dos fatores não altera o produto, mas altera sim, aqui altera. Não é que eu amo e por isso Deus me ama. Não é que eu faço o bem, eu obedeço, eu me comporto e por isso Deus me ama. Não, está errado, errado, errado. É o contrário. Deus me ama e por isto eu respondo obedecendo. Deus me ama e por isso eu respondo amando. Deus me ama e por isto eu respondo na prática do amor. É uma resposta. Tem muita gente que fica com medo disso que eu estou dizendo. Mas padre, se a gente disser para as pessoas que Deus ama, mesmo se elas não se comportarem, elas não vão se comportar direito. Ô fariseu da peste. Ô animal de 4 patas. Toma vergonha, mas você está achando que você sabe mais do que Jesus? Quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Nós somos amados no meio da nossa miséria. Não espere você estar limpinho para Deus amar você. Tem gente que vive um farisaísmo da moléstia dos cachorros. Da gota serena, bem nordestino. Farisaísmo. Vocês sabem que eu sou de Recife, né? Pernambucano. Muito bem. O cara vive um farisaísmo da gota e acha que é cristão. Quer ver? Na prática? É assim. O cara vai e peca. Eu conheço jovens assim. O jovem vai e se masturba. Aí depois que ele masturbou, depois que ele pecou, aí ele fica, ele não quer rezar, ele não reza, né? Ele não vai à missa, ele não quer saber de rezar o terço, etc e tal, até que finalmente ele confessa. Aí quando ele confessa, aí ele está com a cara limpa, aí ele vai e se apresenta para Deus de novo. Bom, agora eu estou limpinho, Deus, olha eu aqui, me ama. Não vê o farisaísmo? Desculpem a crueza, mas eu vou ser bem... Posso falar? Vocês entendem, né? Eu vou ser bem rasgado, transparente. Mas muitas vezes eu atendo jovens na confissão que se acusam do pecado da masturbação. Eu digo, meu filho, você não nota que no meio do pecado você já está arrependido? É, padre, é verdade, acontece isso. O pecado nem terminou ainda, eu já estou arrependido. Pois muito bem. Não espere
Desculpem a crueza, tá? Eu sei que é chocante, mas não, nem espere se limpar para começar a pedir perdão a Deus. Sujo! Onde você estiver, se é no banheiro que você vai se ajoelhar, sujo ainda, com as mãos sujas, se ajoelhe e peça perdão a Deus, porque Ele já ama você. Deus não está esperando a absolvição para amar você. Deus ama você no meio da sua miséria, da sua desgraça, da sua sujeira, da sua porcaria, no meio da sua sem-vergonhice, onde você está, Ele ama você, e não é um amor condicional. Gente, o amor que redime é nós andarmos neste mundo sabendo que existe um amor incondicional. Você sabe o que é amor incondicional? Amor incondicional é aquele amor que não está dizendo assim, se você, então eu amo você. Esse é o amor condicional. Se, então eu amo. Não. Não importa o que você fizer, não importa o que você viver, não importa que crime suas mãos cometeram, não importa por que lugares você andou se arrastando, Ele ama você. Este é o Evangelho, esta é a boa nova. Esta é a boa notícia, este é o amor que nos salva e que nos redime. Não é indiferente andarmos nossa vida neste mundo, não é indiferente, não é uma coisa, não é um detalhe bobo, é completamente o contrário, é a diferença. Nós andarmos nesta vida e passarmos os nossos dias sabendo que fomos amados por um amor assim. Um amor que não pediu, mas amou. E aí vem aquilo que Santo Agostinho diz. Quomodo talem amorem non redamarem. Como é que eu não vou amar de volta um amor assim? Aí é que vem o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entendem? Esse é o número 2. Mas padre, não é o primeiro mandamento? É o primeiro mandamento, mas não é a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que acontece é que Ele amou você, Ele morreu na cruz por você. Isso é o primeiro. E aí você responde, amar de volta o amor que nos amou. Como São Francisco, que nos últimos anos de vida, muitas vezes Frei Leão encontrava São Francisco chorando, e São Francisco repetia só uma frase: o amor não é amado. Frei Leão, o amor não é amado. O amor não é amado. Meus irmãos, nós queremos começar a amar já aqui na terra. É um projeto ambicioso, mas é a isto que nós somos chamados. Deus não quer que nós esperemos o céu. Ser cristão é isto, é viver um pouco do céu já aqui na terra. Ser cristão é nós pedirmos a Deus a graça, o dom extraordinário de vivermos já aqui na terra aquilo que viveremos em plenitude no céu. Chama-se caridade. Amor, caridade. Amor que não guarda nada para si. Amor que não olha para si mesmo. Amor que se doa. Amor que se entrega. Os mártires viveram isso. Os santos viveram isso. Nós podemos viver também. Nós podemos. É possível. Isto existe aqui no mundo. O amor humano pode ser elevado a esta altura. Esta é a nossa grande vocação. A grande vocação de podermos passar esses dias aqui na terra e dizer: Deus me concedeu a graça, pelo menos um pouco, de amar.
Mas como é que este amor nos visitará? Como é que este amor irá brotar no nosso coração? Ele só pode brotar a partir de uma realidade: sabermos que somos amados. Fé. A fé, como nós vimos ontem na palestra sobre a fé, fé significa eu creio no amor de Deus. Sendo mais concreto, eu creio que Deus me ama. Sendo mais concreto ainda, eu creio, porque eu não vejo isso, mas eu creio no invisível. Eu creio que eu sou uma boa ideia de Deus. Eu creio que esta miséria que está aqui é amada enquanto miséria. Não é que Deus amou o Padre Paulo santo, perfeito, curado, ressuscitado. Não. Deus amou o Padre Paulo pecador, sem vergonha, sem conversão, egoísta, vaidoso, preguiçoso. Este é o amado. Agora responde sem vergonha, vai, ama, entendeu? Reage a este amor. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Isso chama-se conversão. É verdade, nós precisamos ser santos. É verdade, nós precisamos amar. É verdade, nós precisamos fazer muitas coisas, gente. Mas o que acontece? Nós precisamos nos dar conta de que o amor consiste nisto. Ele nos amou por primeiro. Agora, uma vez que está dado o princípio teológico, vamos ver concretamente como é que a gente ama. Vamos ser bem práticos agora, porque senão fica só na espiritualidade um pouco teórica. Nós precisamos de uma espiritualidade mais prática. Como é que a gente vai amar na realidade concreta? Então, a verdade vos libertará. A primeira coisa que você tem que entender é que o nosso jeito de amar é um jeito doente. Nós somos doentes. Primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. Eu sou doente. Depois do pecado original, a forma de nós amarmos ficou afetada. Então, vamos ser bem concretos. Vamos olhar para a nossa vida afetiva. Tá? Porque é na vida afetiva, e é na vida e no amor erótico, que se manifesta a nossa doença e a nossa incapacidade de amar de forma cristã, de forma espiritual. O Papa, na sua encíclica Deus Caritas Est, sobre o amor, Deus é amor, ele diz isto. Muita gente acha que nós temos que partir para o amor cristão e temos que desprezar o amor erótico. O Papa diz, não. Quando você abraça Cristo, você não renuncia a nada do que é humano. Foi isso que ele disse na sua encíclica de inauguração de pontificado. Quem abraça Cristo não perde nada do que é autenticamente humano, mas realiza aquilo que é autenticamente humano. Então, o que acontece? É a sua energia erótica, é o seu amor erótico, que será redimido e poderá ser elevado em amor espiritual, divino, desinteressado, crucificado e ressuscitado. Então nós temos que primeiro partir do mundo real. Tem gente que quer amar assim. Ele vai, eu tenho minhas energias eróticas e sexuais. O que é que eu faço? Eu castro, corta completamente as energias eróticas e sexuais, fico brincando de anjo, e agora eu vou amar como os anjinhos do céu. Gente, esse não é o caminho. Está errado. Não funciona. Você não é anjo. Quem quiser brincar de anjo vai terminar mais baixo do que os animais. Olha o que eu estou dizendo. Essa é a tradição da igreja. Não brinque de anjo. Você tem corpo. Quem brinca de anjo termina pior do que os animais. E olha que a experiência da igreja já demonstra isso. Assuma que você tem sexualidade, energia erótica. E que essa sexualidade é doente. Esse é o primeiro passo. Então, passo número 1, reconhecer a doença. Essa doença pode estar doente, a sua energia erótica pode estar doente de duas formas. Depois do pecado original,
o amor erótico humano ficou marcado sempre por um certo sadomasoquismo. Deixa eu explicar. Então você ou é tendencialmente sádico ou tendencialmente masoquista. Todos nós somos assim. Todos. Tendencialmente. Não, vejam, quando a gente fala sadomasoquista, o cara já pensa, sadomasoquista não é aquele que gosta sente prazer quando tem chicote, né? Roupa de couro, máscara, algemas, isso daí que é o sadismo e masoquismo? Não, esse é o caso extremo. Você pode não gostar nada disso, mas existe uma tendência sadomasoquista. O que é a tendência sadomasoquista? Deixa eu explicar. E isso está no livro, quem quiser aprofundar, está no livro, no capítulo sobre a luxúria. Tá? E na terapia da luxúria. O que é essa tendência sadomasoquista? Quer dizer o seguinte, eu tenho uma tendência ou de ser senhor ou de ser escravo. Ou de ser o senhor no relacionamento e o outro é objeto. Escravo quer dizer isso, objeto, coisa. Escravo é uma pessoa que virou coisa, que virou objeto. Então nós temos essa tendência em nós. A tendência do escravo é ser o objeto, alguém vai cuidar de mim. É como se fosse assim, como se fosse uma pessoa que tem um cachorrinho. O cachorrinho fica ali ao redor, né, servindo o seu senhor. Então você olhe para os seus relacionamentos, e quando eu falo de energia erótica, eu não estou falando necessariamente de energia sexual, eu não estou falando de sexualidade genital, não isso. Isso pode acontecer numa amizade. Numa amizade onde você não tem nenhum pensamento sexual, mas existe ali de alguma forma uma atratividade, né? Existe ali uma recompensa. Então, você veja que existe sempre, nos relacionamentos que você tem, não é? Existe o lado que domina e o lado que é dominado. Você tem que identificar a qual dos dois lados você pertence. Por incrível que pareça, existe um ganho, existe uma recompensa, existe um prazer em ser dominado, em ser objeto. As pessoas, é humilhante admitir isso, mas isso faz parte da redenção, você precisa admitir isto. Deixa eu dar exemplos concretos. Porque senão fica só na teoria e aí não vamos para frente. Eu atendi uma vez um rapaz casado já há muitos anos, já tinha uma filha. E ele chegou no meu escritório, lá no seminário, chegou e disse assim: padre, eu devia ter ouvido o Senhor. O Senhor me convidou para ser padre, eu devia ter sido padre. Disse: o que é que foi, meu filho? Meu padre, eu vou separar da minha mulher. Por quê? Porque não dá. Padre, nós já estamos há mais de 2 anos sem ter relações sexuais. E por quê? Porque ela é muito ciumenta, porque ela é uma megera, porque ela é um sargento, porque ela é mandona, porque ela faz tudo. Qualquer coisinha que eu faço, ela me pune sonegando o sexo. Eu quero ter relações com ela, ela não deixa. Não, você não está se comportando direito. Eu vou me separar. E eu casou com ela exatamente porque ela é assim? Pensa bem. Olha os seus relacionamentos, as suas amizades quando você era solteiro. Eu conhecia você quando você era solteiro. A menininha bem comportadinha, aquela menininha, né? Doce, meiga, mansa, nunca te atraiu sexualmente. É verdade. Caiu na real. Você escolheu sua mulher justamente porque ela é mandona, você gosta disso. Agora, é humilhante você admitir isso. Principalmente para um homem, é muito humilhante admitir isso. Se para uma mulher é difícil, né? Não tem aquela história de mulher de malandro, gosta de apanhar, né? Pois bem, todos nós, em todos os relacionamentos nossos, mulher de malandro é o caso extremo, que é um relacionamento sadomasoquista extremo. Mas em graus menores, todos nós estamos na mesma dinâmica. Infelizmente, é a nossa doença.
A gente gosta de ser dominado ou gosta de dominar. Das duas, uma. Isso acontece nas amizades, isso acontece nos relacionamentos comunitários, isso acontece nos namoros, nos casamentos. A gente gosta de dominar ou gosta de ser dominado. Reconheça, assuma qual é a sua tendência. O mais difícil de admitir é o lado dominado, é o lado escravo, porque é humilhante. Entendeu? É humilhante você chegar e dizer, tem até muitos anos atrás, tinha um personagem, né, na televisão que dizia, era uma mulher que sofria, e no final ela dizia, mas eu gosto, né? Uma coisa assim. É humilhante você admitir, eu gosto, né? É humilhante você admitir que gosta de ser objeto, que gosta de ser o cachorrinho do outro. Entende? Mas aquele rapaz que eu atendi, eu já conhecia ele, não tinha como ele usar máscara para mim. Essa era a tragédia, né? Ele só sente atração por mulheres mais dominadoras. Isso faz parte. Tem gente que é assim. É humilhante para um homem assumir isso para ele. Não precisa assumir em público, não precisa pôr na televisão via satélite. Mas para ele, pelo menos, ele precisa admitir isso. Pelo menos para ele. E é a partir desta doença que nós vamos aprender a amar. Então, estas duas tendências, a tendência de dominar, de ser o Senhor, e a tendência de ser dominado. Por que é que nós temos essa tendência? Porque se eu não dominar, se eu deixar o outro ser livre, dá uma sensação de solidão e de desamparo, dá uma sensação de insegurança. Se o outro é um objeto que está na sua mão, isso dá uma sensação de que você está preenchido. E quem está na mão do outro, como objeto, se sente também protegido, né? Cuidado. O problema é que quanto mais você vai nessa direção, mais você se sente sufocar. E chega uma hora que um dos dois não aguenta mais e chuta o balde. E aí o relacionamento vai para o brejo. Entenderam? Sempre tem no relacionamento um lado que é egoístico, que quer dominar, e o outro que é também egoístico, mas é egoístico de uma forma disfarçada. É um egoísmo disfarçado de altruísmo, não é? Ele gosta de ser dominado, mas na verdade, o servo, aquele que gosta de ser dominado, na verdade, domina de outro jeito, de um jeito disfarçado, porque o outro cria dependência. Entende? Então, o dominador acha que está mandando, mas na verdade ele vira escravinho porque fica dependente do outro. E não vive sem o outro. Como é que a gente sai disso? Bom, isso daqui é só uma tentativa de descrever a situação do nosso mundo afetivo. Tá? Poderíamos ficar aqui a manhã inteira, poderíamos dar um curso só sobre isso. Mas como é que a gente redime isto? Em primeiro lugar, já disse, eu preciso tomar consciência de que o meu jeito de amar é doente. Em segundo lugar, eu preciso compreender que as pessoas que Deus pôs ao meu lado nesta vida jamais irão preencher o meu coração. Jamais irão apaziguar o sentimento de solidão. Porque esta coisa sadomaso é uma tentativa de apaziguar a solidão. Entenderam? Quem domina não quer ficar sozinho, então domina o outro. Quem é dominado não quer ficar sozinho, por isso se deixa dominar. É uma tentativa de preencher o vazio que está dentro de nós. O nosso amor doente quer preencher esse vazio. Então, segundo passo, tome consciência de que ninguém jamais preencherá o seu vazio. Você se casou? Muito bem, saiba, sua mulher não é uma deusa. Você se casou? Saiba, seu marido não é um Deus. Não irá preencher o seu vazio. Mães, os filhos de vocês não vão preencher o vazio que o seu marido deixou. Pais, não vai acontecer isso.
também. Filhos, papai e mamãe não vão preencher o vazio. Gente de comunidade, a comunidade não vai preencher seu vazio. Amigos, os seus amigos não vão preencher seu vazio. O que quiserem, não preenche. Esta vida nossa será sempre marcada pelo coração inquieto. Será sempre marcado por essa sensação de solidão, porque nós somos chamados para o amor eterno e perfeito no céu junto de Deus. Não é aqui. Para de querer fazer o paraíso aqui, que você vai fazer o inferno. Sua esposa não é uma deusa, seu esposo não é um Deus, é somente seu companheiro de naufrágio. Nós somos todos companheiros de naufrágio um dos outros, náufragos do pecado. E estamos aqui para atravessar esse mar e chegarmos no porto seguro que é Deus. Então somos companheiros, me ajuda a não morrer afogado no meio do caminho. Somos companheiros de naufrágio com a nossa alma em perigo. Sua mulher tem a alma dela em perigo, seu marido tem a alma dele em perigo, ajude a não naufragar. Mas não queira fazer dela a sua tábua de salvação, porque os dois vão afundar junto. Entende? Se você quiser pegar o outro como tábua de salvação, e se você quiser idolatricamente deixar que o outro faça de você a tábua de salvação, vocês vão afundar para o fundo do mar. Não vai dar certo. Homem nenhum preenche seu coração, mulher nenhuma preenche seu coração. E, gente, essa ilusão de que a gente vai preencher o coração do outro é uma desgraça, desgracenta. Eu estou cansado, tenho 16 anos de padre, eu fico imaginando esses padres que têm 50 anos de padre, né? Ontem teve o padre Lages, fez 100 anos de vida. Eu fico pensando, se eu com 16 anos já estou cansado de ouvir as mesmas coisas no confessionário, o que é que deve ser quando eu fizer 50? É uma novelinha que você já viu 50 mil vezes. Que novelinha que é essa? É a novelinha de que a pessoa põe toda a culpa da insatisfação dela no outro. Entendeu? Você atende uma irmã celibatária. Ah, padre, eu acho que eu não tenho vocação para o celibato, não tenho vocação para a vida religiosa, para a castidade, etc e tal, eu quero me casar. Ô, minha irmãzinha, homem não vai preencher seu coração, mulher. Larga de bobagem. A mulher casada, ah, padre, eu acho que eu casei com o homem errado. Você pode casar 50 vezes com 50 homens diferentes, o resultado vai ser igual. O problema só muda de endereço. Não tem casamento que sacia ninguém, não tem celibato que sacia ninguém, porque nós fomos feitos para o céu. Para de bobagem. Foque o outro. E não se deixe sufocar. Você fica dizendo, padre, essa pessoa me sufoca. Mas você deixou. Você chegou nesse ponto porque você deixou. Você quis. Não põe toda a culpa no outro. Foi você que jogou a isca. Você seduziu. A gente precisa ser sincero, né? Sincero com a gente mesmo. Então, para amar, para nós aprendermos a amar, primeira coisa, nós temos que tomar consciência. Nosso pecado, nossa forma de amar é doente, ela é sadomasoquista, ela está marcada pelo servo e pelo Senhor. Um desses dois lados, às vezes até os dois lados você tem. Para com isso. Segundo ponto, você precisa tomar consciência da solidão, do coração inquieto que vai marcar a nossa existência aqui na terra para sempre. Terceiro ponto, se é assim, ame. Ame. E não jogue a culpa das suas frustrações no outro. Se dê de presente. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus.
Se você não se sente amado, você não vai se dar de presente. Se você acha que você é uma má notícia, se você acha que você é uma desgraça ambulante, você não vai se dar de presente para o outro. Se dê de presente. Se ofereça em sacrifício. Não fique se lamuriando, se lamentando, né? Aquela coisa, aquela língua de trapo que fica batendo o dia inteiro. Ah, mas eu faço tudo para todo mundo, ninguém liga para mim, ninguém faz nada para mim, eu faço para todo mundo, ninguém faz nada para mim, eu faço para todo mundo, ninguém faz nada para mim. Para com esse negócio, criatura. Para de se envenenar o dia inteiro com essa bobagem. Você é um presente. Se dê de presente, creia nisso. Você foi feito para os outros. Não queira se poupar. Nós não viemos nesse mundo para nos pouparmos. Nós viemos nesse mundo para nos dar de presente. Seja uma dessas pessoas luminosas. Como é bonito. Como é bonito ver algumas pessoas que quando elas entram no ambiente, o ambiente se ilumina. Porque elas não estão cobrando nada. Não estão pedindo nada. Só estão se doando. Doação simples de um sorriso. A doação simples de um momento de atenção. De saber, eu sou para você. Como a vida recobra o sentido quando a gente sabe que foi um presente de Deus para os outros. Que eu não estou nessa vida como um cliente no balcão de uma loja reivindicando os seus direitos. Não estou aqui para reivindicar nada. Eu já fui amado, eu não preciso ir com o pires mendigando amor. Já fui amado. O amor já me visitou antes que eu existisse. Deus sonhou com o meu dia. Os céus se alegraram. Eu não sei como é que você foi concebido. Se em pecado tua mãe te concebeu. Não sei se você nasceu de um estupro ou se nasceu de um casamento sacramental. Não me interessa. Deus sonhou com você. Se foi no pecado que seu pai e sua mãe concebeu você, saiba. Deus no céu pulou de alegria e disse, mas que pecado feliz. Porque lá vem fulano, lá vem fulana. Eu sonhei com você. Eu te quis, eu te desejei, eu te amei. Desde toda a eternidade, este mundo existe, porque eu sonhei contigo. Eu te amo. Na tua miséria. Não estou esperando você ser melhor. Não estou esperando você ser santo. Não estou esperando você se converter. Eu te amei. Morri por ti. Porque no céu eu te desejei. Te quis comigo na felicidade eterna. Você é um presente. Não guarde egoisticamente esse presente. Doe, entregue. Viva esta vida se doando como presente para os outros. Este é o amor. A virtude da caridade é quando você se doa uma vez, se doa 2 vezes, 3, 4, 1000, e finalmente aquilo se torna o seu jeito de ser. Já não é mais um peso. Não é pesado sorrir. Não é pesado dar atenção. Não é pesado interromper o trabalho e atender a pessoa que precisa ser atendida. Não é pesado celebrar missa para os outros. Não é pesado ouvir o problema do outro quando você está cheio de problemas. Não é pesado rezar pelos outros quando você teria tantas coisas para pedir para você. Não é pesado ser para os outros, porque alguém já foi por mim. Não é pesado eu dar a minha vida, porque Ele já deu a vida dele. Não é pesado me oferecer em sacrifício, porque Ele, que era muito mais, já se sacrificou. A vida não é um fardo, meu irmão. A vida é uma bênção.
A vida é graça sobre graça, bênção sobre bênção. Alegre-se. Alegre-se de andar neste mundo, debaixo de um olhar que ama você. Um olhar que mesmo quando repreende de forma severa está amando. Um olhar de misericórdia que acolhe cada vez que você se arrepende. E não desista. Persevere. Um dia, perguntaram para um santo monge: o que é que vocês fazem lá dentro do mosteiro? Ele disse assim: lá no mosteiro? Ah, no mosteiro a gente cai, levanta, cai, levanta, até o dia que ele voltar. Quando o nosso Senhor voltar, ele vai ver que a gente caiu e está para levantar. E então ele vai nos levantar definitivamente. Seja essa a nossa luta, seja essa a nossa perseverança. Eu sei que a gente se doa, aí depois se arrepende e pega de volta. A gente se doa, depois se arrepende e pega de volta. Mas vamos lutar. Lutar e continuar doando, mesmo que a gente pegue de volta depois. E um dia, a gente vai se doar definitivamente. Deixe que Deus olhe para você com esse amor, sabendo que o céu me ama assim, nós amaremos também e seremos curados. Se nós andarmos nesta vida, debaixo deste olhar que nos cura. Amém.